Acabou de cair uma nota aqui falando do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. O personagem está um pouco desaparecido, mas ele quer voltar à política, ele quer ser candidato a vereador lá no Rio de Janeiro e ele está reclamando da falta de apoio da família do ex-presidente Bolsonaro. Ele quer se candidatar a vereador nas próximas eleições e criticou a postura da família. Numa entrevista à revista Veja, disse ele: os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os traem. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022, foi o que ele reclamou. E ele acredita que seria deputado se o ex-presidente tivesse apoiado a candidatura dele. Ele falou assim, olha, para a família Bolsonaro eu sou um leproso, foi o que ele disse. Por que será que a família Bolsonaro está tratando Queiroz desta maneira, professora Deise? Nossa, é impressionante como alguns personagens da política, eles estão sempre transitando, né? Eles desaparecem, mas eles voltam, e quando tu acha que não vai mais ouvir falar neles, eles aparecem. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, inclusive no UOL. Se tu me permite, Fabiola, eu vou indicar um livro chamado O Mínimo Eu, que é do Christopher Lasch. Aliás, o Christopher Lasch é um autor bem interessante para a gente entender a família Bolsonaro, né? Ele fala dessa cultura da sobrevivência. E o fato, em primeiro lugar, né, agora a família Bolsonaro, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão muito mais ocupados com a questão das joias e de todos os processos que estão tramitando, a questão do ex-presidente não ser elegível para 2026, né, isso acaba causando uma ruptura ali no bolsonarismo, mas não é uma característica, do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem da família Bolsonaro, quando eu falo família, ali são os filhos, de manifestar um apoio consciente a outras pessoas. Se a gente for parar para pensar na eleição de 2022, o presidente Jair Bolsonaro dificilmente ele se associou a candidatos a deputado estadual ou a deputado federal, porque não é uma característica. Aí eu vou usar aqui as palavras do Leste, mas é uma cultura de sobrevivência, e nessa cultura de sobrevivência importa a minha e a do meu clã mais próximo. Se a gente também for parar para pensar, durante os 27 anos de mandato parlamentar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não foi um personagem que soube lidar ou soube atuar em bastidor. Toda a carreira política do Bolsonaro, principalmente os últimos anos, desde que ele começou a se cacifar para presidente, que isso começou lá em 2014, a principal característica do ex-presidente é agir sob os holofotes. E agora ele tem várias questões que diferenciam desses 30 anos de mandato público ou de vida pública, né? Ele está nos bastidores, ele não é elegível, ele não é um potencial personagem político para 2026. Então, obviamente, ele não sabendo lidar com o bastidor, ele muito menos ele vai tentar passar o legado político dele para um personagem tão controverso quanto o Queiroz, né? Ele não fez isso com outros personagens que tinham potencial eleitoral, imagina com um personagem tão ambíguo da política brasileira como é o Queiroz. Então, essa é uma característica. Até se tu me permite expandir um pouco aqui, até em relação ao Mauro Cid, essas questões, a delação do Mauro Cid, isso era uma coisa que a gente falava sempre, muito constantemente, que a gente previa, né, que o Mauro Cid ia acabar de alguma forma implicando o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a demora dele em falar era justamente por causa disso. Será que eu vou ter o apoio do ex-presidente? Será que ele vai me apoiar nessas delações? Será que eu, como uma pessoa que respeita a hierarquia, será que ele vai dar o braço dele para que eu siga em frente nessa caminhada? Como essa não é uma característica do Bolsonaro, ele vai lá e faz a delação. Vale o mesmo raciocínio para o Queiroz. Não é uma característica do ex-presidente apoiar ninguém ou construir um legado político. Vide toda essa questão em torno da Michelle Bolsonaro, né? Que as pessoas estão falando, a Michelle pode ser um potencial nome para 2026, mas o próprio ex-presidente já tem sinalizado ali que não, que ele tem essas dificuldades em articular em bastidor, em construir um legado político, porque ele é o personagem principal da sobrevivência dele. Né? Então, não surpreende que ele não dê a mínima sinalização, ainda mais para um personagem como Queiroz, né? A gente não pode esquecer, né, Josias, que o Queiroz, ele não pode ser esquecido pela polícia, né, e pelas investigações que precisam ser feitas, né? Ele ficou conhecido pelo esquema de rachadinha
justamente quando o Flávio era deputado estadual. E eles são acusados de desviar salários dos assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que até hoje não tem uma resposta a respeito disso, né, Josias? E não tem resposta, Fabíola, porque os tribunais superiores de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles enterraram provas vivas nesse caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Por isso, como o caso foi sedado, as provas foram retiradas do caminho, o Bolsonaro pode se dar o luxo de ignorar o Fabrício Queiroz. O Bolsonaro ele é feito de golpes, né, Fabíola? Ele só escolhe o golpe nesse momento, ele tenta fazer crer que as ameaças à democracia não passam de um golpe de ar ali, uma percepção de aquelas coisas que as mães diziam, toma cuidado aí com o resfriado. Ele nega que tenha tentado dar um golpe contra a democracia. Todo mundo sabe que ele tentou. Antes disso, ele deu um golpe do baú, né? Ele declarou amor à pátria e se casou com o déficit público. Então, a família dele é feita de rachadinhas. Eles enriqueceram na base da rachadinha, compraram imóveis em dinheiro vivo. E agora, em relação ao Queiroz, ele se sente à vontade para dar o velho golpe do Bolsonaro, que é o golpe do João sem braço. Sempre que algum acólito dele, algum cúmplice dele fica em apuros, ele dá uma atenção, enquanto o caso requer atenção, mas se o caso deixa de preocupá-lo, como é o caso das rachadinhas, porque o Supremo, a segunda turma do Supremo, no movimento liderado ali pelo Gilmar Mendes, antes dele, o Superior Tribunal de Justiça, eles enterraram as provas do caso da rachadinha. Então, o Bolsonaro pode agora se dar ao luxo de tratar o Fabrício Queiroz como um João Ninguém. E até hoje, Fabíola, se você for atrasar o relógio, até hoje ele não respondeu a pergunta essencial, né? Quem depositou dinheiro, aqueles R$ 89 mil que caíram na conta de onde veio o dinheiro, né? Quem depositou foi o Fabrício Queiroz, a mulher dele, depositaram na conta da Michele. Até hoje não foi respondida essa pergunta, de onde veio esse dinheiro? Mas não precisa mais responder, porque como você disse, Fabíola, embora o país ainda não tenha as respostas relacionadas à rachadinha do Flávio Bolsonaro, elas já não são necessárias, porque os tribunais superiores em Brasília enterraram esse caso. Está lá o Ministério Público no Rio de Janeiro tentando ressuscitar as investigações, mas é improvável que consiga, Fabíola, porque aqui no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, normalmente o crime resulta em prescrição e impunidade. Neste caso da rachadinha, parece que nós estamos nesse caminho.